Amém, amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Salmos. Salmos 24. A gente vai fazer duas leituras em Salmos 24, 3 e em Daniel 3, 12. Salmos 24. A versão... Tem como colocar para mim? Ah, tem. Obrigado, meninos da mídia. Salmos 24, 3 vai dizer assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração? Quem não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente? Pronto. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí nós vamos lá para Daniel 3, 12. Daniel 3, 12 vai dizer assim: Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestaram cultos aos teus deuses e nem adoraram a imagem de ouro que mandaste erguer. Pode se assentar, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade, agradecer a toda a liderança do Ministério de Jovens e Adolescentes, aos pastores, às pessoas que também oraram por mim, intercederam por mim. Ju, eu também estou nervosa, viu? Não é fácil. Desde quando a Meire me mandou o convite, tenho sentido coisas estranhas, né? A perna treme, a boca fica seca, mas glória a Deus. Estamos aqui, é para a honra e a glória do Senhor. Nada é por mim, tudo para Ele. E eu venho perguntando ao Senhor, desde esse dia, venho perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale ao seu povo, e o que o Senhor quer que ministre ao meu coração, porque primeiro a palavra ela vem para a gente, né? E eu perguntando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer? E o Senhor me trouxe uma palavra, e o Senhor falava assim: eu quero geração. Eu falei: não, Senhor, geração não, geração já foi falado lá no das mulheres, agora é de jovens. E, irmãos, eu sentei e eu lia, eu levantei de madrugada e orava, e eu não dormia. Eu já durmo pouco, porque outra noite eu trabalho, na outra eu quero dormir. E eu acordava de madrugada e eu falava: Senhor, o que o Senhor tem? E o Senhor, geração. Eu falei: não, geração não, Senhor, o Senhor já falou sobre geração. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que vai falar sobre geração. Sim. E eu falei: tá bom, Senhor, ok. E aí, eu saindo todos esses dias, escrevendo, ia lá, voltava, e trabalhava, e escrevia um pouco, e o Senhor ministrava no meu coração, e eu falava: Senhor, tem certeza que é isso mesmo? Tem certeza? E até a hora de eu sair de casa para vir para cá, eu falei: Senhor, tem certeza que é essa palavra mesmo? Quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou através da boca da Danila, nos louvores que foram ministrados, na boca da Mica. E aí o Espírito Santo falou ali comigo: você quer mais uma? Você quer que eu confirme mais um pouquinho com você sobre fogo, sobre fornalha? Você quer? Eu: não, Espírito Santo. Ok. Então vamos lá, irmãos. O Senhor colocou no meu coração um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem que Ele colocou: uma geração que não se prostra aos ídolos da época. Muitos vão se perguntar, como que a nossa geração ela vai ser lembrada na história? Seremos lembrados como os avanços tecnológicos, ou nós vamos ser lembrados pela nossa busca espiritual? No Salmos 24, a qual nós lemos, o primeiro, o rei Davi ele faz uma pergunta que atravessa gerações: quem subirá ao monte do Senhor? E hoje eu convido os irmãos e pensar, em refletir e entender que ser uma geração que busca a face do Senhor é muito mais do que intenções. Ela vai mais do que isso. Ela exige mãos limpas e coração puro. Ela exige também uma disposição a não nos prostrar diante de ídolos. Atualmente, a nossa geração ela é composta pela geração Z, né?
E é composta pela geração alfa, que é os pequititinhos aí, né? É uma geração que não conheceu o mundo sem internet. Eles já nasceram com a internet ali na mão, logados. Até o parto já é feito como, né? Antes a mulher, ela tinha um neném, ninguém podia ficar. Aí depois veio o pai, hoje a família toda pode ver. Através das mídias pode ver o parto, o nascimento, tudo mais, o pai caindo, chorando, tudo é acesso. Perdoe os pais, né? Tem pai que não aguenta, gente, mas amém. Amém. Mas é um mundo que eles estão vivendo, é a nova geração, é a geração que nós estamos inseridos. É a geração do offline, do online, da fibra ótica, né? É a geração dos vídeos curtos, vídeo longo jamais. É a geração do imediatismo, é tudo para ontem, né? Já. O que não vai, a gente, ó, passa. As crianças ficam até com os dedinhos assim já, estão viciadas. Vai. Essa é a geração que nós vivemos agora. Tem um sociólogo que eu estava dando uma lida e ele fala, o Baumannshauer, ele vai falar assim, que vivemos numa modernidade líquida. E é verdade. Uma modernidade líquida, onde valores e identidades, elas mudam muito rápido. Antigamente, na época dos nossos avós, lá atrás, casamento, trabalho, amizades, elas eram firmes. Quando a pessoa entrava numa empresa, ela queria ficar naquela empresa até se aposentar. Hoje em dia, não, senhor. Eu entro hoje aqui, se eu não estiver bem, amanhã eu saio, depois eu procuro outro. Casamento é a mesma coisa, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Hoje eu caso aqui, amanhã eu caso lá, e assim vai sendo. Estou em busca de uma felicidade. Essa é a geração a qual nós estamos vivendo. Essa é a geração. Onde tudo é muito temporário, tudo é muito passageiro. Mas existe algo que não é passageiro, irmãos. Não importa em qual a geração que nós vivamos, a palavra do Senhor, ela não é passageira. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Em Mateus 24:35 vai falar assim: passará céus e terras, mas a minha palavra, ela não passará. Ela não passará. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A palavra do Senhor, ela é imutável. Ela não muda conforme as gerações. Nós mudamos. As gerações vão se mudando. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. E ela cabe, ela veste para todas as gerações. Não importa qual é a geração. Não importa se é a Z, se é a W, se é a Y, se ela é a alfa, a beta. Todas as gerações. A palavra do Senhor é a mesma. A mesma. E nós não podemos negligenciar o ensino da palavra. Não podemos. Somos uma geração que busca Deus. Muitos se falam que nós seremos a geração do avivamento, né? Eu escuto bastante que a gente fala que é a geração do avivamento. Mas será que nós estamos realmente avivados pela presença e pela busca do Senhor? Será que realmente nós estamos envolvidos? E essa pergunta ficou ecoando no meu pensamento. Senhor, será que eu tenho mesmo te buscado a tua face? Em Daniel, no livro de Daniel, é assim, excelente. Ele vai tirar lições assim que marcaram uma geração. Ali foi marcado e que serve de exemplo para a nossa geração. Porque, irmãos, uma coisa a gente tem que ver, que o que aconteceu lá atrás, ele só está um pouquinho mudado a roupagem. A roupa está diferente só. Mas o intuito, o princípio, é os mesmos. Ele só está camuflado em alguma coisa assim, meio que disfarçado. Mas a intenção é a mesma. 4 jovens, quem conhece a história de Daniel, quem não conhece, vai conhecer depois, né? Tem escola bíblica aí, ó, vocês vão conhecer. 4 jovens foram cativos, foram tirados da cultura deles, da residência deles, e foram levados para a Babilônia. Eles foram ser escravos lá na Babilônia, foram servir ao rei, ok?
mudaram seus nomes para mudar a identidade desses jovens, mas não conseguiram mudar a essência deles. Não conseguiram mudar a fé que eles tinham. Poderiam mudar tudo deles, os costumes, mas o que eles carregavam, não mudaram deles. Isso não mudaram. A Babilônia, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Babilônia. A Babilônia é um império terrível, cheio de coisas satânicas, pagãs. Será que é diferente do tempo de hoje? Será que está diferente da nossa geração de hoje? Será que está diferente do que a gente está vendo, do que a gente está vivendo? A idolatria, o ocultismo, adivinhações. Era um império rico, mas um império pagão. Um império pagão que não acreditavam em Deus. Jamais. Longe. E Daniel, o que Daniel fez, gente? Daniel, lá no versículo 8, ele vai dizer que ele não queria se contaminar. Ele não queria ser impuro com a comida do rei, com as comidas que passavam na mesa do rei. Por quê? Porque era uma comida consagrada a ídolos, a deuses. E o Daniel não quis. Mas não só foi o Daniel que não quis. Foi o Daniel e os amigos do Daniel. Um alerta aí. Com quem que você anda? Tem te influenciado para quê? Jovens, eles têm muito disso, né? Meus amiguinhos, com quem eu ando. Com quem que você tem andado? Tem te influenciado para algo bom ou para algo ruim? E os amigos de Daniel e Daniel resolveram não se misturar com as iguarias do rei. Eu acho muito interessante isso, porque ele não quis ser impuro. Ele quis tornar a pureza dele, ele quis manter a pureza dele. Irmãos, nós só conseguiremos recusar banquetes se nós tivermos uma vida de santidade. Se nós mantivermos a nossa santidade em Deus. Em Deus. Ah, mas santidade, ser santo não é ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Ser santo é ser separado. A santidade, ela nos afasta de comidas e mesas indesejáveis. Hoje, a Babilônia de hoje, ela não nos oferece só comida. Ela nos oferece a ideologia, ela nos oferece comportamento, prazeres momentâneos. Olha o que a Babilônia nos oferece. E aí, nós temos nos alimentado daquilo que nós estamos vendo? Nós estamos comendo, se satisfazendo daquilo que nós estamos enxergando na nossa geração hoje? Não dá para andar em santidade sem se posicionar. Se não tiver uma posição de falar, eu recuso, eu não aceito, eu não quero, eu não me assento nessa mesa, eu não faço parte desse banquete, eu não quero provar dessa comida, eu prefiro uma comida simples do que esse banquete farto. Qual que será? Qual que é a nossa posição? É tão mais gostoso, tão mais proveitoso. Quando era separado os copos, os utensílios para o Senhor, não significa que o copo ele não era perfeito. Ele poderia ter alguma coisa, alguma imperfeição, mas ele era separado na casa do Senhor. E isso me faz refletir que nós devemos ser separados para o Senhor, para ser usado pelo Senhor. É que Satanás é tão sujo, que ele quer colocar na nossa mente, na mente dos nossos jovens, que ser santo, andar em santidade é uma coisa apática. Você já viu uma pessoa apática? Uma pessoa apática, uma pessoa sem graça, uma pessoa que não tem graça nenhuma. Sabe, a pessoa quando está doente assim, sabe? Satanás, ele quer colocar na nossa juventude, na mente dos nossos jovens, da nossa mente também, porque muita gente fala assim, esse negócio é santo, nada, imagina, ser santo o quê? Ser uma pessoa infeliz, ser um jovem triste, eu tenho tanto gás, eu vou querer ser separado para quê? Eu quero ser santo por quê? Para quê? Só que, gente, um prazer, o mundo hoje em dia, as pessoas hoje em dia estão procurando uma busca incessante por prazer, mas a fonte do prazer e da sabedoria está em Deus.
enquanto nós não conseguimos entender que essa fonte do prazer está em Deus, nós sempre vamos ficar procurando prazeres, prazeres, prazeres e prazeres. E nunca vamos estar cheios, porque o prazer está no Senhor. A sabedoria está no Senhor. E se nós pararmos para ver aqui, olha que interessante, no versículo 17 vai falar: esses 4 jovens, Deus lhe deu sabedoria e inteligência para que conhecesse todos os aspectos da cultura da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Gente do céu, que maravilhoso isso. Por quê? Porque esses jovens, eles viviam num território hostil. E eu fiquei perguntando, mas por que, Senhor? Deus, olha aqui, e Deus deu a eles sabedoria e inteligência. Por que eles tinham que ter sabedoria e inteligência para conhecer as coisas da Babilônia? Sim, porque eles estavam num campo hostil. Eles conheciam, não... Gente, vocês acham que o rei ia perguntar para eles o quê? Quantos entraram na arca? Qual que era? Não, ele perguntava sobre astrologia, era sobre o idioma. Era coisas pesadas, mas Deus o capacitou de inteligência. O conhecimento permitiu que Daniel vivesse na Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro de Daniel. Não entrou. Às vezes a gente ter conhecimento de uma coisa não significa que a gente tem que se misturar com ela, a gente tem que se assentar com ela, a gente tem que participar. Saber do que acontece muitas das coisas, ter conhecimento do que aquilo é ruim, não significa que eu tenho que me assentar e ir lá ver se é ruim mesmo ou não. Mas o conhecimento nos livra de muitas coisas. O conhecimento, ele é uma ferramenta. Isso aqui foi uma ferramenta para eles, para esses jovens, para eles continuarem sobrevivendo dentro da Babilônia. Mas não tirou deles quem era o Deus deles. O conhecimento da cultura babilônica não tirou deles a santidade. Olha, meu Deus. E se hoje, trazendo para os dias de hoje, eu fiz uma reflexão e falei, meu Deus, e na nossa geração? Como é que está o nosso conhecimento? Como é que está a nossa cultura? O que nós estamos consumindo? É o quê? É as fofoca gospel? É o que a gente está entrando na internet para consumir, para poder ver, para poder nos alimentarmos? Do que é isso? Do que é? O que a gente está vendo, visualizando? Pouca gente se fala da ciência, pouca gente se fala da história, pouca gente se fala da Bíblia, irmãos. Ah, mas Ana, tem muita gente. Onde a gente vai, todo mundo fala da Bíblia? Não. Falar é muito fácil, mas estudar a Bíblia, procurar saber, ler, entender o que o Senhor tem para nos dizer. Oséias 4:6. O que Oséias 4:6 vai dizer? Que o meu povo for destruído. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei, como os meus sacerdotes. Falta conhecimento. Nós somos uma geração de consumidores. Nós consumimos muito, muitos mesmo. Mas nós consumimos o quê? Telas. As telas dos TikToks, as telas do YouTube. A tecnologia é boa, irmãos. A tecnologia, ela é ótima. Ela veio para ser um divisor de águas. A IA, ela é muito boa. E não estou aqui para falar assim, nossa, que menina que vive na pedra, que ela não sabe o que é a tecnologia é ótima. Onde eu trabalho, o médico opera o paciente do robô e o paciente está lá em Santa Catarina. A tecnologia não é boa? É ótima. A tecnologia nos trouxe grandes avanços, tanto na medicina, na agropecuária. Muito boa. Mas é uma ferramenta que é para nos ajudar, não nos deixar engessado, não nos deixar incapacitado de pensar. Ela veio para nos abrir como uma ferramenta, não para a gente poder falar, não, agora eu vou pegar um texto, vou lá na IA e colocar aqui, vou colocar aí. Não, não é isso, gente. E eu fiquei perguntando, coitado do Joaquim José da Silva Xavier, que a gente nem sabe mais quem é ele. Porque esses dias nós estávamos no trabalho e a gente fez uma pergunta, vamos fazer um quiz aqui,
À noite tem que fazer, né? Ou o enfermeiro come, ou o enfermeiro toma café, ou ele fala mal dos outros. E eu falei, não, antes de ficar falando mal dos outros, vamos fazer um quiz aqui. Ninguém sabia quem era ele. No dia dele, no dia que a gente estava trabalhando lá no plantão, mas ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era o bichinho, tadinho. Nem o que ele fez com o tomate. Olha, não vou nem entrar nessa questão. Que dia é o dia do dia do livro, gente? Ah, então tá bom, vamos falar. Hoje é o dia do descobrimento de quem? E eu não estou falando de assim, gente, não estou criticando. Mas é uma geração nova. É uma galerinha nova. Que estão aqui, estão na escola. E eu falei, gente, os meninos, as meninadas lá, tudo jovem aprendiz. Estão com a cabeça fresca. E eu fiquei, misericórdia. Aí teve um que falou assim, ô enfermeira, pelo amor de Deus, para que você quer saber disso? Isso é da sua conta? Eu falei, não é da minha conta. Ô enfermeira, isso não é da sua conta. Você tem que procurar saber das medicações do paciente. Eu falei, óbvio que isso sim é da minha conta. Mas eu quero saber, conversar com vocês. E eu converso muito com a galera de lá e eles falaram assim, não, mas para que a gente quer saber de país? Para que a gente quer saber de cidade, de nação? Gente, não sabe nem a história do país dele, da nação. O quanto isso é importante. É importante, gente. É importante. Aqui tem professores, não tem? Muitos. E eu acho que eles sabem o que eles estão passando na sala de aula. Eu não sou professora, mas pelo pouco que eu estou vendo, aonde nós vamos parar? Como que vai ser a próxima geração? Se a que nós estamos vivendo agora não quer saber. Pouco importa onde eu moro ou deixo de morar, qual que é a cidade. Hoje nós temos um aplicativo que nos leva a qualquer lugar que nós quisermos ir. Meu Deus do céu! O Waze, tudo nos leva. Antes, quando eu comecei a namorar com meu marido agora, ele tinha um negócio que parecia uma bíblia, que ele andava debaixo do braço. Eu, para onde você vai com isso, meu bem? Não, para a gente saber onde a gente vai. Era um lugar, Isso! Está vendo? Olha. Não me deixam mentir. O guia. Eu, para onde você vai com esse negócio? É o guia. Ele vai nos levar para onde a gente vai. O guia. Hoje você coloca, quero ir em tal lugar. O bicho te leva em tal lugar. Hoje, meu Deus, para você acessar uma biblioteca, eu lembro da minha época, eu tinha que andar até o centro de Itaquá, não sei se tem ainda a biblioteca do centro de Itaquá, ou em São Miguel, para ir lá pesquisar livro, tirar xerox. Jesus, hoje você abre qualquer celular, você pesquisa o que você quiser, o mundo inteiro. O mundo todo. Mas a gente não tem interesse mais por isso não, gente. Isso aí ficou para trás. Tão mais fácil. É tão mais rápido. Eu quero pesquisar alguma coisa. Não, agora tem IA. Eu quero falar sobre isso. Psh, tá ótimo, copia, cola e vai. Eu tenho uma séria dificuldade, com a tecnologia. O Waze, então, eu não sei se eu dirijo, se eu olho para o semáforo ou se ele fala comigo. Eu não sei. Eu ainda não consegui me adequar com ele, sabe? Então, eu preciso da Sofia. Quando eu quero sair, Sofia, você fica cuidando do Waze? E como ela não sabe dirigir, eu falei, eu dirijo. Mas assim, essa rua, não, mãe, é a próxima. Ai, Sofia, já passei da rua. Não, mãe, volta. Ai, gente. Então, assim, eu tenho uma séria dificuldade. Mas, gente, é a geração. A Beatriz, por exemplo, ela me ensina. Mãe, é assim, ó. São as gerações, gente. É as gerações, ó. É bom? É bom, tem coisas boas, mas a gente não pode desprezar o que ficou lá atrás. Porque faz parte. É base. Conhecimento, santidade faz parte para que a gente não venha se dobrar a ídolos. Porque os ídolos, eles não ficaram lá atrás. Os ídolos, eles se levantam em cada geração. Eles vão se levantando. Vai ter na geração do passado, vai ter nessa geração e vai ter na geração futura. E assim até quando o Senhor Jesus voltar. E aí? Nós vamos nos prostrar? O que vai faltar? Falta conhecimento. Quem não conhece a verdade aceita qualquer mentira como se fosse verdade. Qualquer mentira. E uma das coisas que foram fundamentais para a minha vida, eu vou falar de coração aberto aqui, foi a escola bíblica. Foi a escola bíblica. Eu não fui cristã de berço, mas eu me converti aos 17 anos. Depois saí da igreja, depois voltei. Depois quando eu voltei, já voltei com combos,
né? Voltei com uma, depois tive a outra. Quando eu cheguei aqui, eu tinha já as duas. Mas eu não tinha hábito de vir para a escola bíblica. Eu ia, aonde eu frequentava, eu ia de domingo. Mas era aquela frequência de um domingo, depois ir, depois 2 meses ir novamente. E depois não tinha um hábito. E aí eu passei a ter o hábito quando eu cheguei aqui. Eu conheci muitas coisas, como eu já testemunhei para vocês, quando as irmãs começaram a cantar os hinos da harpa. E a escola bíblica também foi uma das coisas que me agregou na minha vida. Eu comecei a frequentar, e nessa de começar a frequentar, aquilo começou a me despertar para outras coisas. E aí eu comecei a falar, não, gente, não, existe um Deus que eu não conheço. E eu quero aprender. E eu quero aprender, eu quero ler. E eu comecei a ler alguns livros, e aquilo já começou a abrir minha mente. Irmãos, escola bíblica, a gente pode estar cansado, eu sei que muitas pessoas trabalham, não podem vir, eu entendo, mas quem pode? Perde tempo não. Porque o Senhor, Ele tem riquezas que Ele quer nos revelar. E muitas das vezes a gente que sabe, sozinho, não dá para aprender sozinho. E o desafio do presbítero Henrique foi me colocar na sala dos jovens. Ele foi colocando em cada sala, até que ele chegou na sala dos jovens. E eu falei, Senhor, que ele pare por aí. Que ele pare por aí. Porque eu falei, Senhor, isso me motivou a buscar mais. É como foi assim, vai minha filha, vai, dá uma caminhada aí, vai mais um pouquinho. E a gente às vezes precisa desses empurrõezinhos para a gente poder sair um pouquinho lá de onde você está muito estagnado. E eu falo um convite hoje para vocês, jovens. Se movam. Hoje tem a oportunidade para vocês aprenderem o que vocês quiserem. Sabe? Está se levantando leis aí contra a igreja, contra os nossos princípios. E vai depender de quem? Quem é a geração que vai defender os nossos princípios? Qual é a geração que vai defender a igreja lá na frente? Quem? Se nós não tivermos o conhecimento, se nós não buscarmos, quem é? Então, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Eu de vez em quando eu paro para ler os relatórios, porque os relatórios vão no meu nome. E é muito fácil colocar enfermeira de tal ciente. Não, eu preciso saber o que eu estou ciente. Porque me custou caro uma faculdade. Passei fome. Tinha uma calça jeans para tirar o ano inteiro numa faculdade. Então me custou caro levar o meu nome num relatório. Então às vezes eu leio, ainda mais quando é relatório crítico. Quando é relatório que vai precisar ser analisado mais do que uma vez. Então eu leio. E quando eu leio, eu não gosto do que eu leio. Porque eu leio que meu nome está ciente de umas coisas que não tem nada a ver. Que um quê? Que do quê? Mas é só um quê lá. Só um quê? Uma letra quê? Um também que é só um TBM. Eu não sei o que está escrito. Gente, eu começo a ler e falo, meu Deus, o que está escrito aqui, gente? Gente, um documento que vai para o juiz. Porque se tal coisa acontece com um paciente daquele, a família processa o hospital, sei lá, enfim, vai para um juiz. E o juiz, ele não vai ter eu lá para explicar, não, seu juiz, sabe o que é? É que aconteceu isso naquele dia, porque eu não vou lembrar, é muita gente, é horas. Eu não vou lembrar. Ele vai ver através do que ele leu. O que ele leu? Ele leu um quê? Ele leu um TBB, um QCC. Ele não está lendo nada ali. E aí, pro final, ele lê enfermeira ciente. Então, enfermeira, você está ciente de tudo isso aqui. E eu não estou ciente de nada. Não estou nem entendendo o que é escrito. Então, eu volto ao relatório e falo, não, pode falar. Por favor, faça de novo esse relatório, porque eu não assino um relatório desse. E aí você se torna chato. Mas não é ser chato, gente. É ser coerente. De que o reino de Deus, ele precisa avançar. O reino de Deus, ele precisa avançar em todas as esferas. E uma dessas esferas é o conhecimento. Nós não podemos ficarmos calados. Nós não podemos negligenciar o ensino da palavra. Nós não podemos. Mas continuemos. A Babilônia, ela só conseguiu que a multidão se prostrasse diante de ídolos porque ela não conhecia. Aquele povo, a Babilônia só conseguiu que o povo se prostrasse diante de um ídolo porque eles não conheciam. Mas três conheciam. 3 não se prostraram diante de um ídolo. No capítulo 3 de Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor, ele faz uma estátua grande, uma estátua praticamente lá de 27 metros dele, e dá ordem aos seus magistrados, dá ordem aos seus juízes, de toda a autoridade, de todo o povo. Para quê? Para que eles
ao tocar a música, adorasse. E eu quero ler com vocês, Daniel 4, vai falar assim: então o arauto proclamou em voz alta, essa é a ordem que lhe é dada. Homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e todas as espécies de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Eu quero abrir um parênteses aqui porque me chamou a atenção sobre a música. Se a gente ler todo o versículo, todo o capítulo, ele vai repetir. Quando a música tocar, quando a música tocar, quando a música... A música não é um campo neutro. A música, ela nos leva a um determinado lugar. Ela tem um foco. Então, tome cuidado com o que a gente está escutando. A música não é um campo neutro. É só um ritmo. É só uma batida. É só uma letra, não tem nada a ver. A música toca no sentimento. Como está a nossa música ultimamente? O que nós temos escutado? O que a gente tem escutado? A música, ela prepara o ambiente. E aí a gente acha que não tem nada a ver o que a gente está escutando. Não estou escutando nada não. Cuidado com as playlists. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca na nossa playlist. Porque ela não é um campo neutro. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Aleluia, Jesus. E uma estátua foi criada para adorar como se fosse um Deus. Nabucodonosor, ele fez uma estátua para que fosse adorado como se fosse um Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. E aí eu fiquei perguntando, Senhor, quais são as estacas que são levantadas na nossa geração? Quais são as estacas, as estaturas, quais são as imagens que são levantadas na nossa geração? O eu. Essa madrugada eu estava conversando com as meninas e nós estávamos conversando sobre o eu. O eu. Por isso que eu falei, Senhor, o Senhor foi confirmando cada coisa que eu fui escrevendo e o Senhor foi confirmando. E eu falei, meu Deus, eu escrevi sobre o eu. O eu, a imagem, o meu olhar. Eu quero ser, eu quero estar, eu quero ver quantos likes eu vou levar. Adoração ao eu mesmo. Nabucodonosor, ele queria ser adorado. E muitas das vezes nós, na nossa geração, nós queremos ser adorados quando nós postamos algo. Quando nós colocamos lá, nós queremos ver quantos likes nós recebemos. É um consumo, uma satisfação pela nossa própria vontade. Tudo alimentado pelo quê? Por uma validação. Será que alguém está gostando de mim? O que as pessoas estão pensando de mim? Poxa vida, seja você a sua própria versão. É isso que nós vamos aprender na escola bíblica aí, sobre o humanismo. Tem tudo a ver. É diferente, gente, do que está acontecendo, o que aconteceu lá na época de Nabucodonosor, para a geração de hoje. Só mudou a roupagem, mas está igualzinho. Quando nós deveríamos estar preocupados, sabe com o quê? O que vão achar de Cristo através da minha imagem? O que vão achar de Cristo através do que eu falo? O que vão achar de Cristo através do meu comportamento? O que vai achar de Cristo através com quem eu ando? Mas não, muitas vezes está preocupado com o que vão achar de mim, o que vai ser de mim. Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, tudo para eu. Os ídolos da nossa geração. E muitas das vezes a gente se pega nisso. Às vezes a gente nem curte um passeio porque a gente tem que primeiro postar. Eu não sou contra a postagem, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui falando que sou contra a postagem. Não sou contra tirar foto. Não, gente, não sou. Mas muitas vezes a gente nem curte as coisas, o passeio, um almoço, uma diversão com um amigo. Porque primeiro a gente tem que postar. A gente tem que postar o copo, a gente tem que postar a comida, a gente tem que postar o arroba. Primeiro posta, depois vive. Não, primeiro curte. Primeiro conversa. Primeiro come. Depois você posta. Se der, posta. Primeiro curte o momento, curte a amizade. Primeiro curte. Curte o privilégio que Deus te deu ali de você estar com alguém que às vezes faz tempo que você não viu. Mas primeiro de tudo a gente quer postar. O importante primeiro é ver.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a palavra. Quando nós morremos para essas coisas, deixar Cristo viver dentro de nós. Mas Nabucodonosor ficou sabendo que esses 3 não se prostraram. E aí é que vem, assim, irmãos, o ponto crucial. E eu quero ler com vocês. Furioso, versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: verdade que Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e todas as espécies de música de vocês dispuserem a se prostrarem em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Irmãos, qual a fornalha? Qual a fornalha que a gente tem sido ameaçado? Qual a fornalha que tem se levantado sobre as nossas vidas? Mas apesar de tudo, essa foi a chave principal. No versículo 16 vai falar que Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Nem precisa se defender. Quem tem a certeza de quem tem como um Deus vivo e verdadeiro, não precisa se defender não, irmãos. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, olha só, o Deus a quem prestamos culto, Ele pode nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não nos prostraremos. Irmãos, que fé! Quando eu entrei aqui, a irmã falou sobre fé. Aquilo veio de encontro ao meu coração. Fé. Uma base sem santidade, sem conhecimento e sem fé. Como nós nos vamos prostrar diante de ídolos? Sem fé. A fé deles era tão imensa, tão incondicional, que ele falou: olha, pode me tirar. Se o Deus a qual eu sirvo, se Ele quiser, Ele pode. Mas se Ele também não me livrar dessa fornalha, não tem problema. Eu não vou me prostrar. Será que hoje nós temos essa coragem de falar: olha, Deus, se o Senhor me curar, amém. Mas se o Senhor não me curar, não vou me prostrar. Será que hoje nós temos essa convicção de falar: Deus, o Senhor pode me livrar, mas justamente se o Senhor não me livrar, eu não vou me prostrar. Será que nós temos essa fé? E eu fiquei pensando: Senhor, será que eu tenho essa fé? Eu mesmo, porque bateu em mim, bateu no meu coração. Será que eu tenho essa fé, Senhor? Uma coisa que o pastor Zezinho falou na quinta-feira, uma coisa que mexe com a gente, é filho doente. Filho doente arrebenta o coração de pai e de uma mãe. Perto da Páscoa, eu vi as minhas 2 filhas prostradas, doentes. E eu falei: Senhor, a escola da Sofia me liga, falando que a Sofia estava passando mal. Corro com a Sofia de 2 hospitais, para cima e para baixo. Chego em casa, depois de um plantão inteiro, Sofia prostrada, com febre, ninguém sabia que essa menina tem, até descobri que ela tinha um cálculo renal. Chego em casa, moída, com a cabeça tonta, porque descobriram uma labirintite. A Bia com 40 graus de febre. Eu falei: Senhor, eu quis. Sabe quando você quer, Senhor? Mas aí eu falei: não. Eu fui e falei: Senhor, o Senhor pode curar, mas o Senhor não curar. Eis-me aqui chorando. Saí na madrugada, fui comprar uma bombinha, porque ela precisava de bombinha. Fui comprar a bombinha, chego ali na drogaria, o carro quebra. E aí eu falei: e agora? O carro quebrou, só estava eu e meu pai. E eu comecei a chorar por dentro, porque eu falei: Senhor, é muita prova, eu acho que eu não vou aguentar essa prova não, porque 2 filhas doentes. Liguei pro meu marido, ele falou assim: estou em São Paulo, não consigo chegar, a marginal está parada. Era uma sexta-feira, uma chuva, e meu irmão já tinha ficado comigo o dia inteiro no hospital. Eu não tinha com quem chamar, chamei ele, liguei e falei assim: desculpa, mas eu preciso de ajuda. O carro quebrou aqui na farmácia, eu preciso tirar esse carro daqui. Aí ele falou assim para mim: olha, eu estou indo para aí. Aí ele veio, me ajudou, o carro não pegava, irmãos, não pegava. Eu só lembrei de uma palavra: Senhor, eu não vou murmurar. Não vou murmurar. E aí ele falou assim: e uma chuva, e todos nós na chuva.
Ele dá a partida, dei a partida, o carro pegou. Eu falei, Senhor, glória a Deus, eu não vou murmurar. Não vou murmurar. Meu irmão falou assim, vai para casa, deita, dorme. Não levanta mais não, porque eu acho que você acordada, você está atraindo muita coisa. Mas eu falei assim, Senhor, amém. Eu falei, amém. Pus o carro para dentro, fui para casa. Me prostrei diante dos pés do Senhor e falei, Senhor, eu não sei porquê, mas eu só vou te glorificar. Chorando. Eu não sei qual fornalha, irmãos, que você está passando. Eu não sei qual fornalha que tem se levantado na sua vida. Eu não sei se é seu casamento, eu não sei se é seu filho. Eu não sei o que é. Mas eu sei de uma coisa, que você não está só. Deus está contigo. Deus é contigo nessa fornalha. Deus é contigo em todos os momentos. 3 bases para que nós não nos prostremos aos ídolos de qualquer geração. Não importa se é a geração passada, se é da presente, se é no futuro. Santidade, ensino da palavra, ou busca pela palavra, e fé. Sem essas bases, tem mais. Mas é o que eu trouxe hoje, que o Senhor ministrou ao meu coração. Que sem essas nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos resistir às tentações que vão vir, que já existem ao nosso meio. Eu quero que vocês se coloquem de pé nessa noite. Eu vou encerrar com o último versículo. E o rei exclamou, olhe, estou vendo o 4º homem. Não estavam andando ilesos pelo fogo? O 4º homem parece como um filho de Deus. Irmãos, se tem um lugar que contém todas as gerações reunidas, é a igreja. Aqui, na casa do Senhor, existe todas as gerações. Baby Boomer, geração Z, geração Y, geração Alfa, todas estão aqui reunidas na casa do Senhor. Não importa qual geração que você seja, você é um filho de Deus. A igreja é um lugar que todas elas estão reunidas. É ferro afiando ferro. É ferro, sabe, molando ferro. Não vão dizer que é uma convivência romântica, porque não é. Não é uma convivência romântica. Mas nós temos que nos posicionar como igreja do Senhor. Não importa qual geração você está inserida. Não importa. O importante é que o Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja. É o Senhor que estabelece reinos. É o Senhor que molda as nossas vidas. E que nós não estamos sós. Nós não estamos só em nenhum momento da nossa vida nós não estamos sozinhos. Quando o hino cantou aqui, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando passares por diversas etapas ruins, quem nós clamamos? Quem é que nós chamamos? Quem? Nós não estamos aqui reunidos como um simples evento social. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor aqui na terra. E se nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor aqui na terra, não importa se você é jovem, se você é criança, se você é mulher, se você é homem, você tem algo que o Senhor estabeleceu para você nesse tempo, nessa época, hoje e agora. E nós temos que nos levantar e nos posicionar como igreja. Nós estamos aqui, não é por acaso. Nós estamos aqui para fazer de conta que existe uma igreja aqui do Rancho Grande que se chama assim, assado. Não, nós estamos aqui por um propósito. E nós temos que nos levantar com esse propósito. E a pergunta nessa noite é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem está disposto a queimar pelo Senhor nessa noite? Quem está disposto? Essa é a pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração antes de eu sair de casa. Ele falou assim: Ana, você queimaria por mim? E essa é a pergunta que eu deixo para vocês, irmãos. Vocês queimariam pelo Senhor? O coração de vocês queima pelo Senhor? Convido vocês a fechar seus olhos nesse momento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Deus e Pai. Oh, meu Deus e meu Pai.